Olá pessoal, tudo bem? Agora eu vou corrigir os exercícios do dia 29/4, que foram passados para vocês através da plataforma Plural. A questão 35. Verifique quais retas abaixo são paralelas entre si. Para a gente identificar se as retas são paralelas, a gente tem que saber o que dessas retas? A gente tem que saber o coeficiente angular M. Para a gente identificar o coeficiente angular dessas retas que estão aqui, a gente vai passar todas essas equações de reta que estão no formato de equação geral, nós vamos passar para o formato de equação reduzida. Porque no formato de equação reduzida, a gente consegue identificar o M, o coeficiente angular dessas retas. E aí, as retas que possuem os mesmos coeficientes angulares, elas são retas paralelas. Então, vamos começar pela reta R. A reta R, eu vou transformar essa equação em equação reduzida. Para transformar em equação reduzida, eu tenho que isolar o y. Então, eu vou deixar o 2y e vou fazer. O 5x vai passar para o outro lado, menos 5x. O menos 1 vai passar para o outro lado, mais 1. Acabou? Não, não acabou. Porque tem um 2 multiplicando y. Então, esse 2 que está multiplicando tem que passar dividindo. Não posso deixar aqui 2y, tem que ficar y sozinho. Então, eu vou passar. Y é igual a menos 5/2x mais 1/2. O coeficiente angular da reta R, M é igual a menos 5/2. Ok? Agora, vamos trabalhar com a reta S. Vamos passar essa equação para a equação reduzida. Para a gente fazer isso, a gente deixa o y de cá e passa os outros valores para o outro lado. Menos 4y é igual a 10x passa para o outro lado, menos 10x. O 2 passa para o outro lado, menos 2. Primeiro, como tá todos os termos negativos e aqui o y não pode ser negativo, primeiro eu vou multiplicar toda a equação por menos 1, ou seja, vou mudar o sinal de todos os termos. Vai ficar 4y é igual a 10x mais 2. Mudei o sinal de todos os termos, agora eu tenho que passar esse 4, que está multiplicando o y, eu tenho que passar dividindo. Y é igual a 10 sobre 4x mais 2 sobre 4. Agora, eu consigo simplificar esses valores, essas frações. Então, y é igual a 10 quartos, é a mesma coisa que 5/2, simplificando por 2, 5/2x. E 2 quartos é a mesma coisa que 1/2. Cheguei na equação reduzida, o meu coeficiente angular vai ser agora 5/2, só que positivo, 5/2. Ok? Reta T agora. Reta T. Vou passar essa equação para a equação reduzida. Deixo o y aqui, passo o que não é y
y para o outro lado. Como que vai ficar? Y é igual 5 meios de x passa para o outro lado, menos 5 meios de x. Mais 9 passa para o outro lado, menos 9. O y tá sozinho, isolado, cheguei na minha equação reduzida. E o meu coeficiente angular m é igual a menos 5 meios. E por fim, a reta U. Vou fazer aqui para caber tudo na mesma página. A reta U. Vou passar para a equação reduzida. Deixa o y do lado esquerdo da equação, igual. O 5x passa por outro lado, menos 5x. O mais 4 passa por outro lado, menos 4. Primeiro, então, vou multiplicar todo mundo por menos 1, para o y não ficar negativo. Então, vou ter 2y é igual a 5x mais 4. Mudei o sinal de todo mundo. O 2 está multiplicando o y, vai passar dividindo. Então, y é igual a 5 meios de x mais 4 sobre 2. Simplificando aqui, ó, y é igual a 5 meios de x mais 4 dividido por 2 dá 2. Então, olhando para essa equação reduzida, eu sei que meu coeficiente angular m é igual a 5 meios. Então, veja que agora vou comparar os coeficientes angulares das 4 retas. Reta U, 5 meios. Reta R, menos 5 meios. Reta S, 5 meios. Reta T, menos 5 meios. Veja que aqui o sinal é muito importante. Se a gente erra sinal em alguma dessas equações, a gente vai errar quais retas são paralelas. Porque aqui eu vou ter que a reta R tem o mesmo coeficiente angular que a reta T, menos 5 meios. Então, as duas retas, R e T, são paralelas entre si. E a reta U com a reta S tem o mesmo coeficiente angular, 5 meios positivo. Então, a reta U com a reta S são paralelas entre si. E aí, eu posso escrever minha resposta dessa forma. Esse símbolo significa paralelo. Reta R é paralela à reta T, reta S é paralela à reta U, ok? Agora a questão 33, que está lá na plataforma plural. Indique em cada caso o valor de K para que as duas retas sejam paralelas entre si. Então, eu tenho essa equação de reta e essa equação de reta. Aqui uma reta, aqui outra reta. Para essas duas retas serem paralelas, o que elas precisam ter em comum? O m, o coeficiente angular dessa reta, deve ser igual ao coeficiente angular dessa reta. Para eu identificar o coeficiente angular, eu vou escrever essas retas que estão no formato de equação geral para o formato de equação reduzida. Então, veja aqui, equação reduzida isola o y. Então, eu vou ter menos 3y é igual, 2x passa para o outro lado, menos 2x. Mais 4 passa para o outro lado, menos 4. Multiplica por menos 1 para mudar o sinal e deixar positivo.
deixar o y positivo. E agora o 3 que está multiplicando o y passa dividindo. Ok? O que eu tenho a partir daqui? O coeficiente angular da reta é 2/3. M igual a 2/3. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a reta de cá, que tem um K aqui. Então, eu vou deixar 2y é igual. Kx passa para o outro lado, menos Kx. Menos 5 passa para o outro lado, mais 5. O 2 está multiplicando o y, vai passar dividindo. Y vai ser igual a menos K sobre 2, x, mais 5 sobre 2. Então, daqui, eu tenho que meu m é igual a menos K sobre 2. Agora, a pergunta é: indique o valor de K para que as duas retas sejam paralelas. Para ser paralela, o m tem que ser igual. Então, eu vou igualar menos K sobre 2 tem que ser igual a 2/3. E vou resolver essa equação. Menos K vai ser igual. O 2 passa para cá multiplicando. 2 vezes 2 sobre 3. Menos K é igual 2 vezes 2, 4/3. Então, K vai ser igual a menos 4/3. Para que os dois m sejam iguais e as duas retas sejam paralelas, meu K tem que ser igual a menos 4/3, ok? Na letra B, eu tenho essas duas equações gerais da reta e quero que essas retas sejam paralelas entre si. Para elas serem paralelas, o coeficiente angular m tem que ser o mesmo. Vou escrever essas equações, vou passar para a equação reduzida para identificar o m. Então, na primeira, eu deixo o y de k, ky vai ser igual. O 5x passa para o outro lado, menos 5x. O menos 1 passa para o outro lado, mais 1. O K está multiplicando o Y, então ele tem que passar dividindo. Então, Y é igual a menos 5 sobre K de X, mais 1 sobre K. Essa é a minha equação reduzida. E o meu coeficiente angular m é igual a menos 5 sobre K. Na outra equação, eu vou ter 7y, que é igual. 2x passa para o outro lado, menos 2x. Menos 9 passa para o outro lado, mais 9. Tenho que isolar o y. O 7 que está multiplicando o y tem que passar para o outro lado dividindo. Y é igual a menos 2 sobre 7x mais 9/7. Isolei o y, tenho a minha equação reduzida, então meu coeficiente angular m é quem acompanha x. M é igual a menos 2/7. Agora, eu tenho M e M. Para eu saber o valor de K, eu vou igualar os dois M's. Porque quando eu tenho que o coeficiente angular é o mesmo,
significa que as retas são paralelas. Então, eu vou ter que menos 5 sobre K é igual a menos 2/7. Gente, multiplico cruzado. Ó, multiplico cruzado. K vezes menos 2, menos 2K, é igual a menos 5 vezes 7. Menos 5 vezes 7. Então, menos 2K é igual a menos 5 vezes 7, menos 35. Então, multiplico por menos 1, 2K é igual a 35. E K é igual a 35 dividido por 2. Essa é a minha resposta. O valor de K, para que as duas retas sejam paralelas, é 35 sobre 2. Ok? Na letra C, eu tenho essas duas equações gerais. Vou fazer a mesma coisa, passá-las para a equação reduzida. 4y vai ser igual 3x passa para o outro lado, menos 3x, menos 1 passa para o outro lado, mais 1. O 4 que está multiplicando o y tem que passar dividindo. Então, y é igual a menos 3/4 de x mais 1/4. Y isolado, tenho a equação reduzida, coeficiente angular, quem acompanha o x. Então, meu m é igual a menos 3/4. Segunda equação, deixo o 8y, é igual a 6x passa para o outro lado, menos 6x. Menos k passa para o outro lado, mais k. O 8 está multiplicando o y, vai passar dividindo. Y é igual a menos 6/8 de x mais k sobre 8. Aqui eu posso simplificar. Y é igual, simplifica por 2, dá menos 3/4 de x. Divide em cima e embaixo por 2. Mais k sobre 8. Da equação reduzida, eu tenho que meu coeficiente angular m é igual a menos 3/4, que é que acompanha o x. Observa que o quê? Nesse exercício, eu tenho que o m dessa reta é menos 3/4, o m dessa reta menos 3/4. Os coeficientes angulares são iguais, portanto, essas retas são paralelas e independe do valor de K. O valor de K não está influenciando aqui no meu coeficiente angular. Ou seja, o meu valor de K aqui pode assumir qualquer valor real, que a minha reta vai continuar, que as minhas duas retas vão continuar sendo paralelas, independente do valor de K. Ou seja, minha resposta vai ser K pode assumir qualquer valor dos números reais, ok? Letra D, para finalizar, vou fazer a mesma coisa. Passar essa equação para a equação reduzida. Menos y, kx passa para o outro lado, menos kx, mais z passa para o outro lado, menos z. O y está negativo, então eu vou multiplicar todo mundo por menos 1, mudar o sinal de todo mundo para o y ficar positivo. Y é igual a kx mais z. Equação reduzida, coeficiente angular, quem acompanha o x, k.
Então, meu M é igual a K. Mesma coisa do lado de cá, passar para a equação reduzida. Menos KY é igual. 9x passa para o outro lado, menos 9x. Multiplicando por menos 1, KY igual a 9x. O K está multiplicando o Y, tem que passar dividindo. Y é igual a 9 sobre K de X. Essa é uma equação reduzida? É. Eu não tenho o valor aqui de Q. Então, seria como se o valor de Q fosse 0. Mais 0 aqui, que é igual a 0. E meu coeficiente angular continua sendo quem acompanha o X. O M é igual a 9 sobre K. Exercício pede o valor de K para que as duas retas sejam paralelas. Para que elas sejam paralelas, o valor do coeficiente angular tem que ser o mesmo. Então, eu vou igualar os dois valores do coeficiente angular. Vai ficar K tem que ser igual a 9 sobre K. Como que resolve isso? Multiplica cruzado. Aqui debaixo do K, como se tivesse 1. K vezes K, K ao quadrado. E 1 vezes 9, 9. Como que resolve isso? Tira a raiz dos dois lados, não é? Então, fica K é igual a mais ou menos raiz de 9. K vai ser igual a mais ou menos, quanto que é raiz de 9? 3. Então, a resposta K é igual a mais ou menos 3. Então, foi isso, pessoal, a correção dos exercícios da plataforma do plural. Eu espero que tenha esclarecido para vocês as dúvidas, que tenha sido útil esse vídeo. E nós vamos praticar um pouco mais esse assunto de retas paralelas, ok? Bons estudos para vocês aí, um abraço a todos.